Nessa tarde, quando eu estava fazendo uma revisão sobre a ministração dessa tarde, e quando nós vamos ministrar, geralmente temos vários esboços que a gente vai preparando, vai recebendo ministrações de Deus, e você começa a escrever alguns esboços e vai deixando eles, e quando você tem a oportunidade de ministrar, você começa a perguntar para o Espírito Santo: o que o Senhor quer falar nessa tarde? O que o Senhor quer falar nessa noite? E aí você começa a buscar uma orientação de Deus para saber o que Ele quer falar. E interessante que quando eu buscava essa resposta de Deus sobre que tema eu falaria nessa tarde, eu passei em algumas das minhas anotações sobre uma palavra que foi ministrada culto aqui na nossa igreja, e sempre que eu tenho ministrado, eu tenho falado que em uma palavra eu serei repetitivo aqui, que nós aplicamos pouco do que ouvimos aqui, no dia a dia. A aplicabilidade da palavra do Senhor no nosso dia a dia é muito pouco. Recebemos orientações preciosas aqui. E aí quando eu lembrava de ser repetitivo aqui hoje de novo, eu olhei uma anotação minha do dia 14 de janeiro, quando o pastor João ministrou Quem Define a Sua Vida. E aí eu li ela e o Espírito Santo me trouxe o tema dessa ministração, entendendo os cenários, que fala de dois ambientes, duas gerações. Mas esse resumo que eu anotei da ministração do pastor João não saía do meu coração. Eu falei assim, eu vou ter que anotar e vou ter que passar um pouco do que foi que eu recebi dessa ministração, Quem Define a Sua Vida. E eu vou ser rápido aqui nesse resumo que eu fiz no dia 14 de janeiro, quando o pastor João ministrou essa palavra, Quem Define a Sua Vida. E ele deu o exemplo de Davi e de José. Prestem atenção o quanto nós recebemos orientações preciosas que saem daqui de cima desse púlpito. Olha o que o pastor João falou nessa ministração de Quem Define a Sua Vida. Você vai continuar a sofrer se você tiver uma reação emocional para tudo que for falado a você. Você vai continuar a sofrer se você tiver uma reação emocional para tudo que for dito a você. A verdadeira força está na capacidade de parar, analisar em silêncio e com lógica. E se palavras te controlam, significa que qualquer pessoa te controla. Olha o quanto é forte isso. Nós não podemos ter reações emocionais para tudo que nos é dito. Senão você sofre muito. E essa ministração foi falada aqui. E eu interpretei ela dessa forma que eu escrevi. Que eu não posso ter reações emocionais para tudo que for me dito. Senão eu vou ficar louco, senão eu vou sofrer muito. E se palavras me controlam, significa que qualquer pessoa pode me controlar. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Se palavras te controlam, significa que todo mundo pode te controlar. Respire e permite que as coisas passem sem te influenciar. Muito forte isso. Entenda quem você é em Cristo. Não aceite rótulos. Seja curado. Porque quem te define é Deus. Não aceite rótulos. Quem te define é Deus. Isso é muito profundo quando o pastor também falou algo interessante sobre a visão que as pessoas têm de nós e a visão que Deus tem de nós. Olha o quanto é importante isso. Os irmãos de Davi via nele um pastor, Deus via nele um rei. Os irmãos de José via nele um sonhador arrogante, Deus via nele Zefanat Paneia, o salvador do mundo. Não mendigue atenção, não mendigue amor a ninguém. Não permita que o comportamento dos outros faça você questionar o seu valor. Não dê poder aos outros para que eles te adoeçam. Palavra ministrada aqui no dia 14.
E aí o pastor citou o exemplo de José. O exemplo de quem foi sarado em Deus. O exemplo de José, quando encontra seus irmãos, a preocupação dos seus irmãos é que haveria uma vingança. A preocupação dos seus irmãos é que José se lembraria do mal que eles fizeram a ele, jogando ele numa cisterna, vendendo ele como escravo. Essa era a expectativa dos irmãos de José. No entanto, eles encontraram uma pessoa que foi sarada. A visão de José era muito maior do que isso, ao ponto de ele pensar, será que vocês pensam que foi vocês que me venderam, que me mandaram para cá? Isso nos dá o entendimento que mesmo quando as pessoas nos querem o nosso mal, Deus reverte ele em bênção nas nossas vidas. Guardar mágoa só faz mal para quem as tem. Só adoece quem as guarda. E aqui José, ele demonstra um homem sarado por Deus. Ele entende que não foi os seus irmãos que o jogou ali na cisterna, que vendeu ele como escravo. E que fazia parte de um processo. Porque ele viveria um propósito muito maior. Entender o processo faz parte para que você viva o propósito. E Deus não revela processo. Deus revela propósito. Porque se Deus te revelar o processo, você não passaria por ele. Se Deus fala para José que aquele sonho dele o levaria à prisão, o levaria à injustiça, mostrasse tudo que ele passaria, tiraria o foco do propósito. Deus mostrou para ele as estrelas, o sol se curvando diante dele. Deus mostra propósito. Se você entender o processo, sem murmurar, você vai viver o propósito de forma plena. Todos nós precisamos de dias difíceis para aumentar a nossa dependência de Deus e aprender que a sua graça nos basta. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Quando Deus te coloca em lugares difíceis, é para que você entenda que a graça dele te basta. No silêncio do seu coração, deixe o Espírito Santo tocar em você nessa tarde. No silêncio do seu coração, deixe o Espírito Santo moldar em você o caráter de Cristo. Deixe o Espírito Santo te revelar aquilo que Ele tem para você. Se coloque na posição de receber dEle nessa tarde. Depois de uma adoração profunda, que nós reconhecemos que a Ele a honra, a glória, o domínio e o poder. Diga para o Espírito Santo no silêncio do seu coração: seja meu melhor amigo, esteja comigo onde eu estiver. Não me deixes ir se a tua presença não estiver comigo. Me dê graça diante dos olhos das pessoas a quem eu irei lidar no dia a dia. Ensina-me a aplicar a tua palavra no meu dia a dia, para que eu tenha êxito em tudo que eu faça. É o que o Espírito Santo quer fazer contigo. É onde o Espírito Santo te quer levar. Se você tem tido reações emocionais para o que as pessoas te falam, peça a Deus para te dar sabedoria, para te curar, para que essas palavras não te influenciem, para que palavras não te dominem, para que palavras não tirem a sua essência. Não permita que pessoas te adoeçam a sua alma. Mas busque o Espírito Santo que pode te dar essa cura, que pode te fortalecer no seu emocional. Satanás tem atacado o emocional das pessoas, porque nós vivemos tempos de pessoas doentes emocionalmente, frágeis. E o Senhor quer uma igreja forte emocional. O Senhor quer uma igreja forte emocionalmente. Uma igreja em que o mundo possa vir fragilizado emocionalmente e aqui encontrar a cura. Pessoas fortes emocionais que possam transmitir essa cura e essa força emocional para o mundo.
para que as pessoas que tendem ao suicídio entrem aqui e percebam que aqui há um ambiente de cura, há um ambiente de libertação, que a glória do Senhor nesse lugar atrai as pessoas aqui, que a glória do Senhor nesse lugar atrai as pessoas para ser curadas nesse lugar. Que a glória do Senhor nesse lugar faça a diferença através da sua vida. Que onde você for e você falar, eu sou da Batista Renascer, as pessoas tenham um desejo, vontade de vir aqui, de conhecer. E que nós possamos viver o melhor do Senhor através dessa presença maravilhosa. E que as palavras que forem ministradas nesse lugar tenha o seu coração como terra fértil. Que ela possa ser plantada em ti. Que ela possa ser plantada em ti. E como terra fértil, ela possa crescer no seu coração e frutificar. Como árvore plantada junto às correntes de águas. E que a sua vida dê frutos. Transborde frutos para as pessoas, para a sua família, para os seus amigos, para os seus familiares. Amém. Amém. Essa era uma introdução que o Espírito Santo me colocou muito forte nessa tarde. Da palavra ministrada dia 14 pelo pastor João. Fiquem atentos. Anotem. Anotem, porque uma palavra, o pastor João tem falado muito isso aqui, uma palavra pode mudar a sua vida. Pode mudar o que você vai fazer durante a semana. Pode ser uma direção para que Deus possa te abençoar. Entrando na palavra sobre entendendo os cenários, 2 ambientes, 2 gerações, deserto e terra prometida, dependência e atitude, traz algumas orientações para que nós possamos ter discernimento. Nos momentos que nós vivemos, nos momentos que nós passamos durante a nossa vida, e entendermos e termos discernimento para que nós não sejamos murmuradores, para que nós não sofremos o desnecessário por não entender o ambiente que Deus nos colocou. E Deus me deu essa palavra sobre deserto e terra prometida. Quando nós falamos de deserto, eu vou ler em Êxodo 13, 20, 22. Quando nós falamos de deserto, a primeira lembrança que vem à nossa mente é o quê? Dificuldade, provação, escassez, calor. Mas eu vou mostrar para vocês uma visão diferente do deserto nessa tarde. Eu vou mostrar para vocês uma visão diferente de deserto e de terra prometida, que nós erramos quando nós estamos passando pelos desertos das nossas vidas. Primeiro eu vou, antes de explanar esse ambiente de deserto, de uma visão diferente, eu vou mostrar para vocês o que Deus proporcionou para Israel no deserto. Quando eles estavam no deserto. Quando eles estavam no deserto, lá em Êxodo 13, 20 a 22, diz que os israelitas partiram de Sucote, acompanharam em Etã junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante a noite. Em Êxodo 16, 18... é onde Deus dá o maná ao povo. O pão e depois a carne. Lá em Deuteronômio 29, 5, diz que durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem a sua sandália dos seus pés se desgastaram. Então vamos entender um negócio aqui sobre deserto. Quando o povo de Israel estava no deserto, que nós temos ciência que o deserto durante o dia ele pode passar dos 50 graus. Deus colocava o quê?
um ar-condicionado sobre o povo dele. A nuvem que trazia um ambiente agradável. Outra característica do deserto é que à noite a temperatura cai abaixo de 0. E o que Deus colocou? Uma coluna de fogo, que além de trazer a claridade para o ambiente, os aqueciam. No deserto não existe plantio. Então Deus proveu o quê? O maná, que era pão, e as codornizes, as codornas, que era carne. E aí Deus fez com que nem a sandália dos seus pés, nem as roupas que eles vestiam, se envelhecessem. Opa, espera aí. Então o cenário está muito diferente de escassez, de provação. O povo não entendeu que o deserto não era lugar de escassez, de provação, e sim de dependência. O povo não entendeu que estar na dependência de Deus é ter tudo o que você precisa. E às vezes você está passando pelo seu deserto e você murmura. Você não entende. O povo quis guardar maná para outro dia, o maná apodreceu. O povo sentiu saudade do Egito por causa da carne, Deus mandou provisão. O povo não tinha que trabalhar. O povo não tinha que se preocupar em tecer roupas de lã, que são térmicas, que a uma certa temperatura ela segura e a temperatura não sobe mais do que aquilo, mesmo que o ambiente externo esteja mais quente, aquela roupa de lã ela segura a temperatura. Eles não tinham que preocupar com isso durante o dia, porque existia uma coluna de nuvem que os protegia do calor excessivo. Eles não se preocupavam em fazer as fogueiras para se aquecer à noite, porque à noite tinha uma coluna de fogo que os aqueciam. O deserto é lugar de provação? Ou Israel não entendeu que está debaixo da provisão, debaixo da proteção, é não ter que preocupar com nada? E aí quando Deus nos leva para os nossos desertos, nós nos desesperamos. Quando Deus nos joga no nosso deserto e a gente não entende que agora eu preciso entender a dependência de Deus, que amanhã Ele vai prover, e depois de amanhã Ele vai prover de novo, e depois de amanhã Ele vai prover de novo, e aí eu começo a sofrer, porque Deus me colocou em um ambiente de dependência para que eu entenda que estar debaixo das mãos dEle é o melhor lugar. Estar debaixo da dependência de Deus é não ter falta de nada. Mas é um lugar que eu preciso aprender a confiar. É um lugar onde o meu emocional é tratado, porque aqui eu estou na vulnerabilidade da dependência. E aí uma geração se perdeu por não entender isso. Estar no deserto é ver água fresca sair da rocha. E aí eu passo necessidade quando eu estou no meu deserto pessoal. Porque eu estou como aquela geração que se perdeu no deserto e não entendeu o que é estar debaixo da dependência de Deus. E aí quando a Bíblia nos diz que o meu povo perece por não ter conhecimento, porque nós não examinamos as Escrituras como ela tem que ser examinada. Eu gosto de um exemplo que um pastor que eu tinha na Assembleia, ele falava a respeito de um jovem que juntou dinheiro para uma viagem. E o dinheiro dele era a conta de comprar aquela passagem naquele navio, e era uma viagem de mais de 40 dias no mar. E ele preparou provisões de pães para passar aqueles 40 dias. E sempre que dava o horário do almoço, aquele jovem, ele saía do meio das pessoas e ia para um lugar escondido e abria
aquele saco de pão que ele juntou para a sua viagem e comia. E ao passar dos dias, aquele pão foi ficando duro, seco. E um dia, um dos tripulantes daquele navio falou assim, ficou curioso, porque na hora das refeições ele sumia e faltava apenas uma semana para chegar ao caminho, ao fim da viagem. E ele seguiu ele e encontrou ele comendo pão embolorado, duro, seco. Ele falou, por que você está comendo isso? Ele falou, porque eu não tinha dinheiro e eu comprei somente a passagem. Eu gastei todo o meu dinheiro nessa passagem. Aí aquele tripulante falou assim, cadê sua passagem? E ele tirou ela do bolso, já toda amassada, porque já tinham viajado vários dias. E ele pegou a passagem e falou assim, lê a sua passagem. Passagem com todas as refeições inclusas. Não leu a sua passagem. E assim somos nós. Às vezes você passa escassez porque você não lê as provisões, os benefícios de estar na dependência de Deus. E Ele está aqui. Quando você abre essa palavra, ela é rica em orientações para que você não sofra o desnecessário. Nós sofremos o desnecessário. Deus nos dá a aprovação para que nós possamos entender que a graça dele nos basta, para que nós possamos passar pelos nossos desertos. E aqui eu mostrei para vocês que no deserto não faltava nada para o povo de Israel. Eles tinham, desde o aquecimento, a sombra, a água da rocha, o alimento e todas as provisões que eles precisavam para passar pelo deserto. E uma geração se perdeu. Faça uma autoanálise de você. Como você tem passado pelas provações? As provações são necessárias. Tem gente que quando escuta assim, você precisa sair da zona de conforto. Tem gente que fala assim, Deus, eu nunca entrei nela. Como que eu vou sair? Eu estou precisando entrar para me sentir o que é a zona de conforto para depois eu querer sair dela. Porque eu só tenho vivido nos desertos. E Ele está prolongando porque você não aprendeu a viver na dependência do seu Deus. E eu falo para vocês, nós focamos muito na geração que perdeu, nós falamos muito dos murmuradores, mas naquela geração que estava no deserto, tinha pessoas que adoravam e que sabiam que estavam na dependência de Deus. Tinha famílias ali que desfrutavam desse favor de Deus e eram gratos. E as suas gerações formou a nova geração que possuiu a terra prometida. Agora prestem atenção, porque eu falei muito do deserto e das provisões. E aí você almeja muito a terra prometida. Muito, você almeja muito. Deus, me leva para a terra que mana leite e mel. Me leva para essa terra onde há provisões. Você quer sair do deserto, você está louco para sair da dependência de Deus. Você está com muita vontade de sair do deserto. Aí Deus fala assim, beleza, você quer ir para a terra prometida? Eu vou te levar para uma terra fértil. Aí Deus te tira do deserto e te coloca na terra prometida. Aí a coluna de fogo, a nuvem que vinha no deserto, quando chega nas pastagens verdes, na terra fértil, ela para. O maná cessa. A água da rocha cessa. E aí você entra na terra prometida, muito feliz. Aí quando chega na terra prometida, não tem mais o maná. E aí você tem que fazer o quê? Trabalhar, regar a terra. E aí você tem que fazer o quê? Cuidar dos rebanhos numa noite de frio, e você tem que fazer o fogo para te aquecer. Aí você tem que ir para os campos durante o dia e o calor escaldante, aí você começa a murmurar na terra prometida. Deus, mas está tão difícil regar essa terra, arar essa terra, cuidar dos rebanhos no sol escaldante. O frio da noite me consome. Os meus inimigos querem tomar a minha terra, porque na terra prometida há inveja, há inimigos que lutam contra você para tomar a sua terra. E aí você não entende o ambiente, porque quando chega na terra prometida, Deus chama Josué e diz, seja forte, corajoso, porque agora eu preciso de atitude desse povo que vai lutar pela terra, que vai trabalhar na terra.
atitude e dependência. No deserto, não adianta você ter atitude, porque o deserto não vai dar o fruto. O deserto, você não tem quase nada que fazer a não ser depender, adorar, confiar, estar na presença de Deus. Mas na terra prometida, você tem que ter atitude. E aí há uma confusão mental, nossa, mas quando eu estava no deserto, eu não tinha tantas batalhas, tantas guerras, tantos inimigos tentando tomar aquilo que Deus me deu. Ah, eu comprei um carro e agora é só luta, é tanta inveja. Ah, eu comprei uma casa e agora tanta batalha. É terra prometida, irmão. É terra prometida. É batalha, é trabalho. Você não entra na terra prometida acordando às 10 horas da manhã esperando que tudo vai acontecer. Terra prometida é levantar cedo, é consagrar ao Senhor, é pedir revestimento dEle. É ser corajoso, porque essa era a palavra para o povo quando eles chegaram à terra prometida. Seja forte e corajoso. E aí você está na terra prometida e não tem a atitude de guerreiro. Não tem a atitude de plantar na terra. Não tem a atitude de furar os poços para ter água. Não tem a atitude de tecer a lã para fazer as suas roupas, para que certa temperatura não seja escaldante sobre você. Estar na terra prometida é ter atitude, é ter postura, é ter posicionamento diante dos vizinhos que almejam aquilo que é seu. É lutar contra o inimigo todos os dias. Que loucura isso, né? Nós pensávamos que estar na terra prometida era só festa. E não é. É onde Deus espera a sua atitude. Você depende dEle, você continua dependendo dEle, porque Ele te dá força, Ele te dá graça, Ele vai contigo nas batalhas. Ele te protege. Mas depende da sua atitude, de se posicionar, de ser forte. E aí tem gente que fala assim, eu acho que é melhor voltar para o deserto. Eu acho que eu vou voltar para o deserto porque lá eu dependia de Deus. Lá o negócio era muito mais... Só que eu não entendia quando eu estava no deserto. Que lá eu estava na dependência de Deus. E aí eu murmuro, eu não entendo. Eu luto contra o ambiente que eu não deveria lutar. E sim ser tratado. E sim entender a provisão, a dependência, o cuidado de Deus, para que quando eu chegar na terra prometida, eu estar pronto para entender que a graça dEle me basta, que a graça dEle é mais importante do que qualquer coisa. Se coloque de pé. Quero chamar o ministério de louvor. Feche seus olhos. Deus está te dando a oportunidade de momentos que você possa entender o que está passando na sua vida. Deus está te dando a oportunidade nessa tarde de entender se você está no deserto ou na terra prometida. Onde você está? Às vezes é tanta luta que você não sabe que você está na terra prometida ou você está no deserto. Eu tenho bênçãos, eu tenho prosperidade, mas é tanta luta, é terra prometida. Eu tenho escassez, mas Deus está provendo, é deserto. E não interessa onde você está, se é no deserto ou na terra prometida, você vai glorificar ao nome do Senhor. Você vai levantar as suas mãos e vai dizer, a Ele a glória. Você vai glorificar ao Senhor. Levanta as suas mãos, vamos ministrar essa canção. Independente do ambiente que você estiver, você vai dar a glória, a honra a Ele, e vai ver as mãos dEle te ajudando, vai ver as provisões do Senhor vindo sobre a sua vida de forma extraordinária, que você não vai entender a provisão, a proteção, a força do Senhor para combater os seus inimigos na terra prometida, e você vai colher do leite e do mel, do melhor que essa terra dará. E você vai transbordar na vida das pessoas. Feche os seus olhos e cante.